Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu tenho dito aqui na igreja que nós podemos ser crentes sozinhos em casa. A gente pode chegar em casa e ser crente, a gente pode ser crente sozinho no trabalho, a gente pode ser crente sozinho na rua, mas a gente não pode e não consegue ser igreja sozinho. Tem muitas pessoas que acham que a igreja é um problema e dizem assim: eu vou ficar em casa, eu faço meu culto em casa. Culto a gente faz em casa, mas igreja não. Igreja é produzida junto de alguém, porque as pessoas que nos cercam, com suas qualidades e defeitos, se transformam em instrumentos de Deus para nos ensinar muitas coisas. Então nunca deixe de estar na igreja, nunca deixe de procurar a igreja e de alguma forma estar próximo de Deus por intermédio da igreja, porque a igreja nos ajuda muito também. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse 11. Quando nós saímos de nossa casa para estar na igreja, nós fazemos um serviço maravilhoso a Deus. Nós operamos uma coisa maravilhosa com essa atitude. Porque eu estava ali pensando, enquanto os meninos falavam e cantavam também, sobre essa coisa magnífica e ao mesmo tempo estranha que mexe com a gente para fazer a gente sair de casa num domingo e vir para um salão, se reunir com pessoas. É uma coisa estranhamente maravilhosa. E eu estava ali pensando sobre quais são as razões que nos tiraram de casa. E todos nós temos alguma razão, certamente. Viemos aqui por alguma razão. E a coisa virou natural. Olha que bênção. Ficou natural para a gente sair de casa e ir à igreja. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Eu queria que você dissesse para o seu vizinho: parabéns pela sua escolha de estar aqui hoje. Parabéns. Você fez uma escolha muito agradável aos olhos do Senhor. Agora, qual é a maior razão de sairmos de nossa casa para estarmos aqui? Certamente os meninos estão tocando muito bem, estão cantando muito bem. Certamente vocês são muito bonitos. Certamente a gente tem vivido um ambiente agradável, mas o que nos traz aqui é ouvir a voz de Deus. E Deus fala, às vezes não o tempo inteiro, mas às vezes uma palavra, um gesto. E hoje eu quero falar sobre algo tão importante para a nossa vida com Deus, que é o culto. E eu quero ler com você Apocalipse 11, versículo 19, que diz assim: abriu-se o santuário de Deus que está aonde? No céu. E no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. Apocalipse 11, 19. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto, e grande saraiva. Vamos ler de novo. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista o quê? A arca do pacto. Houve relâmpagos e vozes e trovões e terremoto e grande saraiva. Senhor Deus, está diante de nós a Tua palavra exposta, conforme a recebemos, Pai. Não sabemos até que ponto, Senhor, ou até que intensidade de alteração, alguma coisa que os copistas viram ou escreveram que possa ter influenciado essa palavra que chegou até nós. O que nós sabemos é que ela vem do Senhor. E nós esperamos agora, ó Deus, ouvir a Tua voz por meio disso que acabamos de ler, entendendo que foi revelação do Teu Espírito, como o Senhor revelou por intermédio do apóstolo Paulo. Que a Tua palavra possa nos encontrar, que a Tua palavra possa nos achar, que nós possamos sair daqui, ó Deus, entendendo, verdadeiramente Deus falou comigo, verdadeiramente algo novo aconteceu do céu na minha vida. Ó Pai, em nome de Jesus, transforma esse ambiente, gera uma atmosfera agradável ao Teu Espírito, gera um ambiente santo e agradável à Tua vontade, e que a palavra que sair da minha boca não seja a minha palavra, mas que as pessoas não estejam me ouvindo, mas ouvindo ao Senhor. E naquilo que é do Senhor, daquilo que sair da minha boca, vigia, Senhor, a minha boca, e não permita, Senhor, que saia da minha boca algo que seja indevido, algo que seja, Senhor, indecoroso, algo que seja, Senhor, imoral, ou algo que seja, Senhor, não santo, mas que tudo, Senhor, que for falado aqui, venha do céu em direção ao nosso coração, e tudo aquilo que for ouvido pelos nossos ouvidos se transforme em sementes na nossa vida, a fim de gerar frutos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Olha que texto maravilhoso. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu. A pessoa que viu isso deve ter tido uma das visões mais extraordinárias. Eu acredito que talvez na Bíblia, João foi o espectador do céu com maior graça de Deus, porque ele conseguiu entrar num lugar onde ninguém jamais entrou em vida e conseguiu presenciar coisas maravilhosas. E a Bíblia nos apresenta o céu como algo extremamente maravilhoso. E o mais sensacional de tudo isso é que desde a nossa conversão, o dia que nós mais esperamos é o dia que nós vamos entrar lá também. A precisão com que João descreve o céu se tornou tão maravilhosa que o nosso sonho, desde que a gente recebeu Jesus na nossa vida, é entrar lá também. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ouvia demais a coisa de andar em ruas de ouro e de cristal, e eu sempre, desde pequenininho, imaginava, desde menor, eu imaginava essa coisa de andar nas ruas de ouro, de ver palácios enormes, cheios de pedras preciosas, de ver o Senhor nosso Deus em algum ponto sempre presente, e de qualquer lugar que eu pudesse olhar, eu estaria ali vendo que Ele está ali, sempre perto, ver os anjos do Senhor passeando por sobre nós, conversando com alguns de nós. Que cena maravilhosa, que cena extraordinária será a cena em que nós estaremos vivendo isso. E nós falamos disso o tempo todo. Eu não sei se você percebeu, mas a igreja fala dessa cena de entrar no céu e de se descortinar diante de nós a visão celestial o tempo inteiro. Os hinos falam da volta de Jesus, do céu, lindo céu, glorioso céu, e nós geramos essa expectativa nas histórias relatadas de homens e mulheres que sonharam com o céu. Eu mesmo já sonhei com o céu, embora eu acredite que o céu seja muito melhor do que o sonho que eu tive, mas eu já vivi histórias na minha própria mente, onde eu passeava pelo céu. E a gente ouve pessoas que sonham, pessoas que desejam, pessoas que falam. Em outras palavras, o nosso grande alvo é o céu. Mas o que fazer enquanto o céu não chega? Enquanto o céu não vem? As pessoas dizem que nós já estamos no inferno. Eu discordo disso, mas o que fazer se nós estamos, entre aspas, no inferno, aguardando o céu? O que fazer enquanto o céu não chega? Eu diria para você que Deus nos deu uma chance de fazer algo, ainda que entre aspas, no inferno, que nos dê forças para esperar o céu. E isso que Deus fez foi nos fazer experimentar na terra coisas do céu. E é tão maravilhoso que hoje nós entramos aqui e cantamos ao Senhor. E parece que o céu desce. E parece que a glória de Deus entra no ambiente. Deus nos faz experimentar o céu antes do céu chegar. Daqui a pouco estaremos participando da ceia do Senhor e estaremos comendo algo extremamente santo, que representa a nossa comunhão eterna com o nosso Senhor e Mestre Jesus de Nazaré. O Senhor nos deu a oportunidade de experimentar aqui na terra. E esse sonho de experimentar o céu e de poder experimentar o céu na terra foi passado pela Bíblia, pelos apóstolos. Os apóstolos nos ensinaram que muita coisa que nós buscamos no céu já podemos encontrar na terra. E mais do que isso, muita coisa que nós esperamos do céu já estão representadas na terra. Muita coisa que nós esperamos no céu já estão reproduzidas na terra. Nós podemos viver hoje o céu aqui. A palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou lá no meio deles. Eu estarei lá. Você sabe o que isso significa? O céu está literalmente aqui, agora. Nós podemos experimentar isso agora. E talvez os crentes mais sensíveis que estão aqui podem até sentir a doce presença de Deus ao seu lado. E alguns crentes que estão mais envolvidos com o Espírito podem até sentir o cheiro dessa doce presença do Senhor ao seu lado. E eu sei que alguns crentes que estão mais envolvidos com Deus podem até se emocionar por perceber que Ele passeia no nosso lado.
Olha que coisa maravilhosa, nós podemos experimentar o céu aqui. E em nossa busca pelo céu, o próprio Deus nos deu alguns modelos. E um dos grandes modelos de Deus para experimentarmos o céu na terra é o tabernáculo do Senhor. O tabernáculo é o mais magnífico, o mais extraordinário, a maior réplica de algo celestial que Deus já botou na terra. Não há nada mais extraordinariamente do céu do que o tabernáculo. Eu não sei se você saberia dizer o poder representativo do céu que está dentro do tabernáculo, mas o tabernáculo apresenta precisamente, nos seus detalhes, a glória, o poder, a majestade, a divindade, a autoridade, a graça de Deus. Apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitos crentes não conhecem a importância do tabernáculo, mas o tabernáculo preste atenção nisso, o tabernáculo na Bíblia, a representação ou manifestação física do próprio céu. É uma espécie de materialização da adoração. O tabernáculo foi e carregava o mais perfeito modelo de agrado a Deus. Cada objeto do tabernáculo, cada movimento que o sacerdote fazia, cada pedra na roupa do sacerdote, cada desenho feito nas paredes, cada cor, cada objeto, cada parte, cada pedaço, cada madeira, cada pano foi escolhido por Deus. E ele carregava a exata expressão do céu na terra. E a manifestação de Deus era tão importante no tabernáculo, que a Bíblia diz que Deus habitava no tabernáculo. Nós sabemos que Deus mora no céu. E se ele desceu ao tabernáculo, é porque, de certa forma, o céu se fez presente no tabernáculo. E aí entra uma esfera de aplicação dessa verdade. Cada objeto, cada utensílio, cada roupa foram feitos na terra. Foram feitos por homens. Olha para mim. Cada objetozinho que estava no tabernáculo foi feito por mãos de artífices. Eles modelaram, eles costuraram, eles colocaram em formas, eles derreteram ouro, eles derreteram prata, derreteram bronze e fizeram cada detalhe, cada garfo, cada objeto, cada maçãzinha desenhada em um determinado objeto foi feito pela mão do artífice. Mas aí entra uma esfera espiritual de aplicação. Embora isso tenha sido feito por mãos humanas, isso era do céu. Embora isso tenha sido feito por mãos humanas, era do céu. O texto que nós lemos em Apocalipse 11:19 diz: descortinou-se o céu diante de João. E o que ele viu lá? O que estava na terra. Ele viu o tabernáculo do Senhor e viu a arca do Senhor no céu. E isso nos mostra uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Aquilo que Deus ordenou que os homens fizessem na terra era a representação do céu. Embora fossem feitos na terra e fossem físicos, eram coisas do céu. A arca foi feita na terra, com a colaboração de homens, de intelecto de homens, de criatividade de homens, mas era do céu. Onde é que eu quero chegar, irmãos? Eu quero falar com vocês sobre coisas da terra que são do céu e merecem o nosso respeito. Coisas da terra que nós não devemos brincar. Não se pode brincar com aquilo que está ligado ao céu. Não se pode brincar com aquilo que Deus criou. Não se pode brincar com aquilo que é a representação do celestial. E hoje eu quero falar com você sobre as coisas da terra que são do céu. O Senhor levou, de certa forma, o tabernáculo para uma esfera espiritual. Mas Ele deixou um outro tabernáculo. Ele deixou a igreja. E a igreja é, agora, uma manifestação na terra daquilo que é do céu. Não brinque com coisas que estão ligadas ao céu. Diga para o seu vizinho, não brinque com coisas que estão ligadas ao céu. O que eu quero falar com você hoje é uma coisa muito simples, mas muito importante. Muitas pessoas, sem perceber, amaldiçoam-se a si mesmas quando começam a brincar com coisas sérias, que são as coisas de Deus, ordenadas por Deus, ainda que humanas, mas são do céu. Coisas que Deus mandou representar, replicar,
reproduzir, fazer de novo, são humanas, feitas por homens, mas são do céu. E eu quero começar citando um exemplo de um povo de Bet-Sem, os Bet-Semitas. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 6, e nós vamos encontrar os Bet-Semitas, ou o povo de Bet-Sem, que fizeram algo que desagradou tremendamente a Deus no versículo de número 19. A Bíblia diz que a arca passou por entre eles. Olha para mim, a arca da aliança que está lá no céu, segundo a visão de João, esteve na terra e passou entre eles. Irmãos, e a palavra de Deus diz que os Bet-Semitas se fizeram valer dessa oportunidade para fazer algo proibido, abrir a arca e investigar o que estava dentro dela. E diz a palavra de Deus, versículo 19 de 1 Samuel 6, o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu porque o Senhor os ferira com tão grande morticídio. Disseram os homens de Bet-Semes, que poderia subsistir perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, para lhes disserem, os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei e a fazei subir para nós. Olha a importância das coisas espirituais. O que estava dentro da arca eram coisas materiais. Perceba, o que estava dentro da arca era o cajado de Arão que floresceu, a pedra das tábuas da lei e o maná que havia descido do céu. Não havia nada espiritual dentro da arca, tudo era material. Mas eles violaram uma coisa extremamente séria para Deus. Eles violaram uma atmosfera proibida. Eles colocaram olhos carnais em coisas espirituais. Eles analisaram as coisas de Deus com os olhos da carne, e eles queriam ver o que estava dentro da arca com a observação do racionalismo, da razão. Eles estavam tentando achar explicações humanas para aquilo que é espiritual. Eles colocaram olhos carnais em assunto espiritual, pelo que Deus não gostou disso e os matou. 50.070 homens. E os matou porque disse a eles, vocês não podem olhar com olhos carnais aquilo que é espiritual. E há aqui um ensinamento extremamente sério, porque os nossos dias nos revelam que os Bet-Semitas continuam existindo dentro da igreja. Homens e mulheres, e não são raros e nem são poucos aqueles que veem a igreja do Senhor com olhos carnais. O que você está vendo aqui é um ambiente extremamente humano, paredes de alvenaria e tijolo, paredes de cimento, uma pintura feita com tinta mesmo, natural, ventiladores, objetos, tudo extremamente humano. Mas preste atenção, Deus não te dá o direito de colocar os olhos carnais nas coisas que são espirituais. Embora tudo que esteja aqui seja humano e físico, há um caráter espiritual em tudo, e Deus espera que você coloque olhos espirituais nas coisas que são espirituais. Os Bet-Semitas cometeram um erro, colocaram olhos carnais nas coisas espirituais. Quantos homens hoje, ao serem convidados para ir para uma igreja, já fecham seu coração, porque eles não conseguem ver as coisas espirituais naquilo que é espiritual. Quantas pessoas poderiam estar aqui, dobrando seu joelho a Deus, ou em qualquer outro lugar santo, mas se negam, porque não conseguem ver com os olhos espirituais. Colocam olhos carnais em tudo, e não são poucos os Bet-Semitas. Alguns estão até no altar, olhando a igreja de Cristo como uma empresa lucrativa. E eu quero dizer para você, meu irmão, que os homens e mulheres que lideram a igreja, vendo nela lucro, são Bet-Semitas, e o Senhor tem uma proposta para eles: a morte eterna. Não se brinca com coisas de Deus. O que havia dentro da arca da aliança era o maná que desceu do céu, era a providência de Deus, e homens estão colocando olhos carnais na providência divina. Aquilo que se deposita aqui neste lugar é uma providência divina para uma atitude espiritual.
O dinheiro que sai do seu bolso é seu, é físico, é material, é resultado do seu trabalho, mas ao ser depositado aqui, ele se transforma em algo espiritual, e que deve ser tratado como espiritual, não com leviandade, não com abusos, não vendo isso como uma oportunidade de enriquecimento ilícito, meu irmão. E o que muitas igrejas estão fazendo é colocando olhos carnais naquilo que é espiritual. Cada real, cada centavo, cada moeda aqui depositada deve ser revertido em vidas, em alvo de almas, em conquistas espirituais, em evangelização, em pregação do evangelho, em manutenção da obra do Senhor. O dinheiro que foi colocado aqui não tem outro propósito senão ser providência para aqueles que entregaram sua vida ao Senhor e abriram mão de sua própria riqueza para servir a Deus. Mas há homens que colocam aqui o olhar da carne, veem a obra de Deus como lucro pessoal, são homens fraudulentos, que não sabem o que estão fazendo com as coisas espirituais. Mas o problema, meu irmão, é que não é só os homens que estão no altar que são betsemitas, muitos estão aí e são betsemitas, e dinheiro para ele nunca será um assunto espiritual, dinheiro a Deus nunca será um assunto espiritual, são capazes só de ver com os olhos carnais aquilo que é espiritual. Mas o Senhor hoje quer alertar você, existem coisas na terra que são feitas por homens, replicadas e reproduzidas por ordem de Deus, por isso são extremamente espirituais. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 6,5, o apóstolo Paulo falou desses betsemitas que estão hoje na igreja, homens fraudulentos, homens que eu não dou minha mão a eles, homem que não concordo com eles, porque entendo que são ladrões da obra do Senhor, homens que botaram seus olhos carnais em coisas espirituais. Eu quero até dizer uma coisa, irmãos, a igreja não precisa mais do que o dízimo e a oferta voluntária das pessoas. Uma vez um homem me ligou, eu estava viajando de férias, e um pastor me ligou, não sei quem é, não conheço, nunca vi, mais gordo, e ele disse exatamente isso que eu vou dizer para você. Ele disse: pastor, aqui é fulano de tal, eu estou pregando pela região, se o senhor quiser eu passo na sua igreja, o senhor não me conhece, mas eu faço lá 20 mil reais no final de semana para o senhor. Eu falei: não, filho, o Pocaiúva está rejeitando os ladrões, a polícia está correndo atrás deles, igreja não é fonte de lucro, irmão. E eu disse para aquele homem: filhão, entre em outra empresa, porque aqui não é isso. Aqui nós pregamos o evangelho, e o prêmio do evangelho é vidas, não é dinheiro. Mas como os homens têm colocado os olhos carnais nas coisas espirituais. 1 Timóteo 6,5 fala desses homens, homens que disputam e são homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E a Bíblia vai nos dizer mais à frente: foge deles. Olha que coisa interessante, nós colocamos os olhos carnais em coisas espirituais e hoje o Senhor vem te repreender a respeito disso. Existem coisas que os homens fazem que são extremamente humanas, mas por serem ordens de Deus se transformam em questões espirituais, feitas por mão de homem, mas são do céu. Nós abrimos em Apocalipse 11 e vimos lá um objeto feito por mão de homens, mas que é do céu. O que Deus quis nos mostrar é que Ele faz coisas aqui que são dEle e que nós devemos respeitar. Por exemplo, a escolha de Arão. A palavra de Deus nos mostra a questão das pessoas colocarem os olhares carnais na escolha espiritual de Deus. A palavra de Deus diz que em certo momento os homens começaram a disputar entre eles, lá em Israel, o povo saindo do Egito, o povo hebreu, e eles começaram a disputar entre eles qual deveria ser o sumo sacerdote. E o Senhor pediu para que todos lançassem o seu cajado ao chão, e aquele cajado do homem escolhido iria florescer, e floresceu o cajado de Arão. E a questão é, todos questionaram a escolha de Deus, não acreditando que era uma escolha espiritual. E eu começo a ver mais uma vez a coisa de colocar os olhos carnais naquilo que Deus escolhe. Não cabe a nós escolher, não cabe a nós disputar se Deus escolheu Francisco ou Joaquim. Se é escolha de Deus, nós temos que aceitar,
Nós temos que aceitar. Se Deus colocou alguém sobre sua liderança, nós temos que aceitar e nos submeter a isso, porque é do céu, a escolha vem de Deus. Irmãos, muitos outros homens muito melhores do que eu poderiam estar aqui. Eu mesmo orei a Deus para não estar aqui. Mas o que posso fazer se Deus decidiu me escolher para estar aqui? Ou o que o pastor Joaquim, ou Antônio, ou Francisco podem fazer se Deus determinou que eles deveriam estar ali? Não coloque os olhos carnais naquilo que é espiritual. Olha o exemplo de Miriam e Arão. Eles também colocaram olhos carnais na escolha de Deus, e quando Deus escolheu Moisés, eles questionaram a escolha de Deus, e a palavra de Deus nos diz em número 12, abre lá a sua Bíblia, Números 12, que Miriam começou a murmurar: por que Moisés? Por que ele? Ela colocou olhos carnais em coisas espirituais. Por que ele? Ele não é o melhor, ele não é o mais inteligente, ele não é o mais preparado. Não coloque os olhos carnais naquilo que Deus fez, irmãos. E a palavra de Deus diz que uma nuvem se retirou da tenda, e Miriam se tornou leprosa, branca como a neve, e olhou para Arão, Miriam, e eis que ela estava leprosa. Versículo 15, assim Miriam esteve fechada fora do arraial. Olha para mim, irmãos, muitos crentes estão debaixo de maldição por colocar olhos carnais em coisas espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você sabe por que eu não queria ser pastor? Porque eu sei que Deus vai cobrar de mim cada atitude errada que eu cometer. Estou ciente disso. Cada palavra errada que eu pronuncio daqui, e que entra no teu coração, e que você segue porque eu disse, Deus cobrará cada uma dessas palavras, e não vai esquecer e nem apagar nenhuma delas. Logo, não é você que tem que questionar quem Deus colocou. Ele mesmo sabe fazer isso. Não coloque olhos carnais naquilo que Deus transformou em espiritual. É como também as tábuas da lei. A palavra de Deus diz que dentro da arca haviam 3 objetos: a providência, e homens têm colocado o olhar carnal na providência, vendo isso como fonte de lucro. A Bíblia diz que lá estava o cajado de Arão, e homens têm colocado o olhar carnal nas escolhas de Deus. E a Bíblia diz que lá dentro tinha a tábua da lei, e homens têm colocado os olhos carnais naquilo que Deus escreveu. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Foi Moisés quem lavrou a pedra. Foi ele quem cortou de alguma maneira, alisou a pedra para que Deus citasse a ele o que deveria ser escrito lá. Mas aquilo é do céu. É o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 10, 1. Abra sua Bíblia lá. Deuteronômio 10, 1. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa as 2 tábuas de pedra como as primeiras, sobe a mim ao monte, faze a arca de madeira. Nessas tábuas, versículo 2 de Deuteronômio 10, escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. O que a Bíblia acabou de me contar, Célio, é que as tábuas eram naturais. Quem preparou as tábuas foi o homem. Quem alisou a pedra foi o homem. Mas quem botou a palavra lá foi Deus. Não brinque com a palavra de Deus, porque essa palavra foi feita por homens, mas é do céu. E as pessoas hoje não estão levando isso muito a sério e dizem assim: papel aceita tudo. Quem me garante que isso é palavra de Deus? Papel aceita tudo. E eu diria para você, concordo com você. Papel aceita tudo. Mas tem um detalhe: nem tudo que está no papel tem o mesmo valor. Papel aceita tudo. Qualquer bobagem que você colocar lá, ele fica gravado, fica marcado, e é verdade. Mas nem tudo que está no papel tem valor. Seu filho pega um papel em branco, faz um rabisco, vale para você, mas não vale para mais ninguém, porque nem tudo que se coloca no papel tem o mesmo valor. A mesma coisa já não se diz de um diploma. Um papel que estava em branco e alguém registrou que você foi aprovado e se tornou doutor. Esse papel tem muito valor. E o outro papel que tem muito valor é o papel onde se escreveu lá a sua carta de liberdade da prisão. E o delegado viu um papel assinado por um juiz, um papel que aceita tudo, e está escrito lá: está livre. E graças a esse papel,
o indivíduo vê a autoridade e livra o indivíduo da cadeia. Papel aceita tudo, mas nem todo papel tem poder. O alvará de soltura vale mais do que o rabisco do seu filho. A decisão do juiz vale mais. E as pessoas têm cometido o erro, colocado olhos carnais nas coisas espirituais, coisas feitas por homem, mas que são do céu. Papel aceita tudo, mas nem tudo que está no papel tem poder. Eu posso fazer um rabisco sem sentido, eu posso contar uma história mentirosa e registrar aqui, você vai ler e vai dizer, é mentira. Eu posso contar uma história fictícia, mas veja um detalhe importante. Há muitos anos atrás, os negros do nosso país estavam debaixo da chibata, presos e amordaçados nas masmorras dos casarões dos senhores feudais. Mas diz a história que um papel que aceita tudo recebeu a assinatura de alguém muito poderoso. E esse papel que aceita tudo valeu a liberdade de todos os negros do território brasileiro. E a princesa Isabel assinou uma carta determinando, e ela era a autoridade máxima, e ela disse, estão todos livres. O papel aceita tudo, mas nenhum papel tem tanta autoridade quanto esse papel. O papel aceita tudo, mas nenhum papel tem tanto poder para me tirar da prisão do que este papel. A palavra de Deus nos diz que este documento, escrito por homens, é do céu, tem valor celestial, e se você o citar ao inferno, o inferno inteiro obedece, porque o papel aceita tudo, mas nenhum papel foi assinado pela autoridade maior do universo como este papel. E a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e apta. E por este papel, nós fomos libertos da eternidade do inferno. Todo papel recebe qualquer coisa, mas nem todo papel tem a autoridade deste papel. Porque aqui assinou o Deus que tem todo o poder no céu e na terra, e ninguém tem autoridade para desfazer o que ele escreveu. Ninguém. Não coloque olhos carnais naquilo que é espiritual. Você pode morrer por isso. E muitos homens estão indo para o inferno porque colocaram olhos carnais nessa Bíblia, dizendo, papel aceita tudo. Estão morrendo e indo para o inferno, enfiados numa perdição sem fim, numa sujeira de pecado. E mais do que isso, hoje o pecado está tão forte que a gente vê na carne da pessoa que o pecado está agindo. Drogas e vícios e tudo mais estão destruindo a nossa sociedade. O nosso planeta está indo também para o caos. Mas esse papel que aceita tudo, escrito por um Deus poderoso, porque é feito por homens, mas é do céu, já nos alertava que isso aconteceria. Não ponha olhos carnais naquilo que é espiritual, meu irmão. Agora eu quero citar para vocês 2 erros baseados em colocar os olhos carnais naquilo que é espiritual. Primeiro eu quero que você abra em 1 Samuel capítulo 5. 1 Samuel capítulo 5, versículo 1. E eu quero contar um erro de colocar olhos carnais naquilo que é espiritual. A arca carregava sustento de Deus, carregava chamado de Deus e carregava a palavra de Deus. A provisão divina, o chamado divino e a palavra de Deus são coisas do céu. Diz a palavra de Deus que essa arca foi levada pelos filisteus para a sua terra. E olha o que diz a palavra de Deus. Vamos aprender com o erro dos filisteus. 1 Samuel 5:1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e introduziram na casa de Dagom e puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram a Dagom e colocaram de pé no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte,
Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco de Dagom ficou. Os filisteus colocaram a arca de Deus no mesmo lugar da presença de Dagom. Deus derrubou, eles levantaram, Deus quebrou, virou caco. Olha para mim, meu irmão, não se pode colocar coisa sagrada junto de coisa pecaminosa, porque Deus transforma em caco. Deus não aceita dividir o santo com o profano. Tem crente brincando de ser crente, e eu vim aqui hoje dizer para você, não brinque com coisas do céu, elas são muito sérias. Não se pega a palavra do nosso Deus e se coloca do lado de Dagom dentro do seu coração. Não se pode somar a palavra de Deus à palavra de Allan Kardec ou a palavra de qualquer outro homem, porque nada se compara ao Deus vivo. E sempre que se faz isso, Deus transforma o outro estranho em caco, em bagaço, em pedaços, e faz prostrar diante dele, porque não se divide espaço com Deus Todo-Poderoso e o pecado. E agora eu quero chamar a sua atenção, porque o erro dos filisteus foi ver que Deus era maior do que Dagom. E o que eles fizeram? Juntaram os cacos. E olha que coisa absurda. Pegaram a arca, e em 1 Samuel 6:1, olha o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel 6:1. Eles pegaram a arca e enviaram de volta para a casa dos judeus. Olha para mim, filhão. Se Deus quebrou alguma coisa na sua vida, respeite a soberania de Deus na sua vida. Porque se Deus quebrou, é porque isso está dividindo espaço com Ele, e Ele não aceita. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode servir a dois senhores. E se você botar o Senhor no seu coração, aquele outro Senhor da sua vida será quebrado. Isso é um fato. Agora, que coisa estranha que muitos preferem ficar com os cacos e desprezar o Deus vivo. Aquele povo pegou o Deus que derrubou Dagom, botou numa arca, botou numa carroça e mandou de volta. Leva esse Deus poderoso embora, porque ele quebrou o meu frágil Deus. Que loucura! E eles preferiram ficar com os cacos. Preferiram ficar com os cacos a ficar com Deus. Tem muita gente preferindo ficar com os cacos a servir o Deus vivo. A sua vida está um bagaço, quebrado, esmiuçado, virou pó, e você prefere ficar com o caco a aceitar o Deus vivo de Israel. A sua vida está destruída, acabada, aniquilada no álcool e nas drogas, e você prefere reunir os cacos a cada domingo depois de uma noitada de drogas, a buscar o Deus que pode te sarar. É loucura. Não brinque com a coisa santa, meu irmão. E a palavra de Deus nos diz que eles fizeram um teste. Em 1 Samuel 6,7 diz que eles pegaram 2 bezerros, na realidade 2 vaquinhas que ainda não tinham sido desmamadas. E para quem conhece esse animal, sabe que o animal desmamado não abandona a mãe. E eles botaram esses animais para puxar a carroça. E eles disseram entre eles: se Deus for verdadeiro, esses animais irão seguir. E a Bíblia diz que eles largaram a mãe e carregaram sem ordem de ninguém a arca até Israel. E eles disseram: verdadeiramente o Deus de Israel é vivo. E agora eu vejo mais uma loucura. Eles viram o milagre e preferiram ficar com os cacos. Você entra na igreja todos os domingos, todas as quartas, sextas, e vê milagres de Deus e prefere ficar com o caco. Eu não sei se eu quero aceitar Jesus hoje. Que loucura! Prefere ficar com os cacos da sua vida a aceitar o Deus dos milagres. Esse foi o grande erro dos filisteus. Não se brinca com coisas do céu, meu irmão. A única pessoa que pode te salvar está aqui. E ninguém além dele pode te salvar. É aquele que faz o bezerro desmamado caminhar sem mãe. É aquele que faz o bezerro andar sem direção e chegar no lugar certo. Ele está aqui.
Não fique com os cacos essa noite. Aceite aquilo que é do céu. Leve para a tua casa o que é do céu. E essa palavra que é do céu, feita por homens, mas é do céu, vai mudar a sua história. Mas eu quero citar um outro exemplo muito interessante, que é o erro dos atenienses. E a palavra de Deus nos diz que os atenienses construíram muitos altares. E tinha um altar lá chamado ao Deus desconhecido. Eles tinham dezenas de ídolos, imagem de tudo que é Deus. E colocaram lá para não esquecer de ninguém, eles botaram lá, vai que existe alguém que eu não sei, e botaram lá, ao Deus desconhecido. Eu quero afirmar uma verdade sobre isso. Enquanto Deus for desconhecido, os altares continuam na nossa vida. Mas o dia que o Deus desconhecido se revela, ele quebra os altares. Dagon cai de joelho. Enquanto Deus for desconhecido para o crente, os altares continuam na sua vida. Deixa eu dizer uma verdade para você. Tem muito crente que tem um altar na garagem. O meu carro. Muito crente tem um altar na sala. As minhas coisas. Tem muito crente que tem um altar na alma. O meu orgulho. O meu dinheiro. O meu escritório. A minha inteligência. Enquanto Deus for desconhecido para você, você terá muitos altares. Não sou capaz de dar o dinheiro, não sou capaz de abrir mão do meu tempo, não sou capaz, é muito altar na sua vida, filhão. E enquanto Deus for desconhecido, haverão altares para você. Não posso ir no culto hoje porque eu tenho que trabalhar, não posso orar agora porque eu tenho que trabalhar, não posso fazer isso porque tenho que fazer aquilo. Enquanto Deus for desconhecido na sua vida, os altares ficam de pé. Mas no dia que você conhecer o Deus de Israel, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, nenhum altar ficará de pé, porque o nosso Deus é irresistivelmente delicioso, maravilhoso, tremendo. Eu tenho dito nessa igreja que há um tempo atrás, se tirassem de mim o Senhor, eu ia ser cabeleireiro, que é a minha profissão. Há um tempo atrás, se tirassem de mim o Senhor, eu seria psicanalista, que é o que eu estudei para ser. Mas hoje, se me tirarem o Senhor, eu não sirvo para nada. Porque quando Deus é desconhecido, você tem outros lugares. Mas quando você conhece Deus, os outros altares caem. Alguém me pergunta, por que você vai na igreja de novo? E eu respondo, porque eu não posso ir? Para onde eu vou? Para onde eu vou no domingo à noite? Se o bar não é mais interessante do que a presença do meu Deus, nem a pizzaria é mais interessante, nem a TV é mais interessante, quando Deus se torna vivo na gente, os altares caem. Não serve mais nada. É Ele, ou Ele, ou Ele, ou Ele, ou Ele. Não há saída. Não há saída. Isso também aconteceu com você, meu amado? Creio que sim. Não coloque os olhos carnais naquilo que é espiritual. O que está acontecendo aqui não é um ajuntamento de pessoas. O céu desceu aqui. É um ajuntamento de anjos. Aleluia. O que você está sentindo aí não é emoção, é o Espírito de Deus na sua vida. Não coloque olhos carnais nas coisas espirituais. Você tem gostado de vir aqui, não é porque a música é boa, é porque Deus veio. Porque o dia que Ele não vier, nada disso faz sentido. Não ponha olhos carnais naquilo que é espiritual. Você não está vindo aqui porque você é crente dessa igreja. Você está vindo aqui porque há uma paixão por um Deus vivo que está aqui. Há um Deus vivo aqui. E essa paixão, não coloque olhos carnais naquilo que é espiritual. O seu coração pulsa mais alto quando a palavra de Deus é dita. Não é porque o pastor prega bem, é porque o Espírito Santo está em você. E Ele está tocando em você. Não ponha olhos carnais nas coisas espirituais. Há coisas do céu que
que estão na terra, e você precisa colocar os olhos espirituais nisso. Você está emocionado agora? Não é porque eu chorei também. Eu também chorei, porque Deus está aqui. Há Deus nesses bancos, há Deus nesse espaço, há Deus nessas coisas, há Deus nessas músicas, há Deus nessa palavra. Ela é o próprio Deus. O papel aceita tudo, mas o que foi escrito aqui só Deus podia ter dito. Eu vou te dizer algumas coisas que estão escritas aqui que estou sentindo de dizer. Não está no sermão, mas eu estou sentindo de dizer e vou dizer. Está escrito aqui: vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos alivio. Essa palavra está assinada por Deus vivo de Israel. Pode vir, a quantidade que for, Ele tem força para te carregar no ombro. Está escrito aqui: buscar-me-eis e me achareis. Pode buscar, porque você vai achar agora. Porque está assinado com o sangue do Deus vivo derramado lá no Calvário. O sangue de Jesus de Nazaré. Está escrito aqui que o Senhor tem para você delícias. Descanse, porque foi assinado com sangue na cruz. Está escrito aqui que seus pecados foram levados embora. Você é livre. E isso está assinado pelo sangue do Cordeiro. É do céu. Fique de pé, meu amado. É do céu. Se tirarem Deus de nós, o que será de nós? Talvez alguns de nós que estão aqui tiveram na sua vida uma estátua de Dagon. Mas o dia que introduzimos Deus junto dessa estátua e ela caiu, nós descobrimos: existe alguém mais poderoso do que Ele. Eu conheço um pastor no interior de Minas, e esse homem era muito religioso e tinha uma autoridade espiritual muito grande em uma religião. E ele me contou uma vez a razão da sua conversão. Ele disse assim: que um dia se manifestou alguém e quebrou o terreiro dele inteirinho. Ele foi no chefe dele e disse: como é que eu faço para botar esse para fora? E o chefe disse: esse aí você não tem poder para botar ele para fora. Diz ele que na hora ele parou e pensou: por que eu estou servindo o mais fraco? Por que você está servindo o mais fraco, meu irmão? O dinheiro é o mais fraco. Dinheiro falta, acaba. As pessoas poderosas são os mais fracos. Eles morrem. Só Deus é o mais forte. Deus não quer dividir espaço com outro Deus na sua vida. Amém? Deus quer ser o principal. Enquanto Deus for desconhecido, os altares permanecem. O seu carro é importante, a sua casa é importante, o seu trabalho é importante, o passeio no final de semana é importante. Enquanto Deus for desconhecido, os altares ficam. Mas o dia que Deus for conhecido por você, aí acontece o milagre. Os altares caem e só fica o altar do Deus vivo de Israel. Feche teus olhos.